Tem gente que acha que dividir a casa, o carro e uma moto numa separação de bens é muita coisa. Imagina você dividir uma nação, criar uma nova religião e impedir outra religião de se formar dentro do seu país e os conflitos durarem até hoje. Fica aí que eu vou te contar sobre a história do rei Henrique VIII, do seu divórcio e da separação da Igreja Católica e a criação da Igreja Anglicana. Esse é o canal História Explicada. Bom, o que nós precisamos entender primeiro sobre a separação, sobre a criação da Igreja Anglicana e o rompimento do Reino Unido, do rei Henrique VIII, e com a Igreja Católica. Nós precisamos entender que, até hoje, para um casamento na Igreja Católica ser anulado, precisa de um bom motivo. Um motivo muito grande. E o rei Henrique VIII ele foi o primeiro modelo de rei absolutista na Inglaterra, e ele queria o controle total do território e do governo. Por quê? Porque a Igreja Católica, naquela época, tinha uma grande influência na Europa e tinha 16% do território inglês. Como igrejas, fazendas, mosteiros, conventos, terras, orfanatos, hospitais, tudo aquilo era da Igreja Católica. E que contabilizava praticamente 16% do território inglês. E o rei Henrique VIII queria aquelas terras para ele, porque ele queria comandar tudo de uma forma só. Ele era casado com a rainha Catarina de Aragão. E ele não conseguia ter filhos homens para assumir o trono. E ele dizia que era culpa dela, que a mulher, como ela originou do pecado original, né? Ela comeu a maçã, tal, aquela história de Adão e Eva. Ele dizia que a culpa era dela por ela não ter filhos homens. E então, o que aconteceu? Ele chamou o Papa, ali por volta do ano de 1515, se eu não me engano, acho que estou errado, mas eu vou colocar aí a data, e ele pediu a anulação do casamento. Como nós conhecemos até hoje, para se anular um casamento na Igreja Católica, tem que ter um bom motivo, um motivo muito forte para anular um casamento na Igreja Católica. E o rei queria anular esse casamento com a rainha Catarina de Aragão, porque ele dizia que assim que o irmão dele morreu, Catarina era casada com o irmão do rei Henrique. E ele dizia que Deus estava punindo, ele não podia mais ter filhos homens, né? Dizia que isso era uma punição de Deus, porque ele se casou com a irmã e assumiu o trono. Só que o rei Henrique VIII, né, não era lá um exemplo de cristão, porque ele tinha um dos pecados mais acusados pelo Papa a ele, né? Que o Papa o julgava, né, digamos assim, era o pecado da gula e o da luxúria, porque naquela época era normal, né, aqueles reis gigantescos, né, momos, e o rei Henrique VIII pediu a anulação do seu casamento. Só que a rainha Catarina de Aragão era tia do rei Carlos V, o rei da Espanha. E a Espanha até hoje é muito ligada à Igreja Católica. Hoje nós temos o rei da Espanha, que ele foi coroado, né, pelo Papa. Hoje não, né? Foi coroado pelo Papa. E isso, o rei ficou meio que numa sinuca de bico, né? Porque se ele anulasse o casamento da rainha Catarina e mandasse ela de volta para a Espanha, ele compraria uma briga muito grande com a Espanha, que é o maior aliado da igreja. Então o que ele fez? Ele se negou a anular o casamento, dizendo para o Henrique pensar no seu casamento, pensar no seu futuro e se arrepender de seus pecados. Mas o Henrique não aceitou, e também tinha outra questão. O rei Henrique VIII estava apaixonado por uma jovem da corte chamada Ana Bolena, né?
Então o que ele fez? Ele decidiu expulsar a Igreja Católica de dentro da Inglaterra, e a maioria do Reino Unido, vamos dizer assim, era católica. E criou uma nova igreja, a Igreja Episcopal Anglicana. O nome já surge, né, por conta do que os ingleses, né, são descendentes dos anglos. Então já vem o nome. Ele se torna o chefe do Estado e da igreja. Ele anula o seu casamento, devolve a rainha Catarina para a Espanha, se casa com a Ana Bolena, que se torna rainha. Só que ele continua não tendo filhos homens. A mulher também não consegue dar filhos homens a ele. Acho que ele não tinha estudado aquele negócio de X e Y, né? E o que aconteceu? Ele, acho que 3 anos depois, ele acusou ela de adultério e mandou decapitar ela, cortar a cabeça da jovem, né? E ele cria, né, uma nova igreja para a Inglaterra. Ele obriga todos os ingleses, a maioria, né? Teve sim os rebelados, e ele obriga todos os ingleses a se casarem ou a se converterem à Igreja Católica. Ele é excomungado da Igreja Católica. Para o católico que não sabe o que é excomunhão, é mais ou menos uma expulsão com perca da comunhão com a igreja. Ou seja, ele perde os sacramentos que ele recebeu da igreja. E acaba acontecendo isso. O que acontece depois? O reinado do rei Henrique durou de 1509 a 1545. Logo depois da sua morte, quem assume o trono é a rainha Elizabeth I, filha de Ana Bolena. O que é engraçado, que ele queria ter um filho homem para assumir o trono, e quem assume é uma mulher. E a rainha Elizabeth I se torna chefe da igreja e adiciona, voltando aqui um pouquinho, desculpa, a igreja anglicana naquela época era a mesma coisa da igreja católica, era o mesmo rito, era o mesmo rito, né? Era os mesmos sacramentos, era o mesmo batismo, né? E tudo era igual à Igreja Católica. A diferença é que quem comandava a igreja era o rei Henrique e não o Papa. Então, o que aconteceu? A rainha Elizabeth assume a igreja, adiciona traços do calvinismo para a igreja anglicana, que é a que nós conhecemos hoje. Se você pegar eu vou colocar aqui a imagem de um reverendo anglicano e de um padre católico, você vai ver que a mesma veste, as mesmas cerimônias, é muito igual, é muito idêntico. Você não consegue olhar e falar assim, não, ali é a igreja católica, aqui é um rito católico romano e aqui é um rito anglicano. A não ser quem serve na igreja, assim, tipo, eu sirvo na igreja, eu vou conseguir diferenciar um pouco do que é o rito anglicano e do que é o rito católico. E assim, dando esses traços do calvinismo, como a gente conhece hoje, né, a igreja anglicana, a gente já vê esses traços do calvinismo. E essa rivalidade católica e anglicanos dura até hoje no Reino Unido e principalmente na Escócia. Na Escócia e na Irlanda. Houve até hoje, tem muitos conflitos entre anglicanos e católicos. E no futebol, quem assiste assim, gosta do futebol do exterior, assim como eu vou deixar um vídeo aqui de um canal do Radar Peleja, vou deixar o vídeo aqui, o link. Ele conta essa rivalidade. É uma rivalidade entre católicos e protestantes, que dura até hoje. Tem muita briga, muita morte, vocês não têm ideia. Houve sim guerrilhas entre católicos e anglicanos. Hoje a religião anglicana é a religião oficial do Reino Unido, e a maioria, né, do Reino Unido, seguindo para a igreja católica, né, a religião católica romana, que é a segunda maior, principalmente na região da Irlanda. E temos outras religiões também, né, maior, que também predominam ali, que é a metodista, a presbiteriana, a adventista, predominam muito ali na região, mas ainda há muitos conflitos entre católicos e presbiterianos e católicos e anglicanos. Teve recentemente uma notícia, né, que o capelão da rainha Elizabeth, ele se converteu à igreja católica, ele voltou para a igreja católica. Há uma chance
da Igreja Católica e da Igreja Anglicana se fundirem? Eu creio que sim. Eu creio que há uma chance de voltarem a unificação a Igreja Anglicana voltar para o berço católico. Sim, mas isso é uma opinião minha. Então, esse foi o resumo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha e até o próximo vídeo. Esse é o canal História Explicada.